No ano em que o Escritório Modelo completa 25 anos, daremos início a um podcast para falar sobre temas tão relevantes e importantes. Vamos conversar sobre direito, igualdade, justiça social, vulnerabilidade. Nosso objetivo é ter um papo leve e descontraído sobre esses temas. E nosso primeiro bate-papo é com o professor Flávio Crossi Caetano, professor de Direitos Humanos da PUC de São Paulo e ex-coordenador do Escritório Modelo. Flávio, seja bem-vindo, tire a gravata e fique à vontade. Podemos começar? Vamos lá, vamos lá. Flávio, como que o direito chegou até você? Olha, agora sem gravata fica mais fácil falar. Exato. Foi sem gravata, né? Mas o Flávio, é muito legal estar aqui com você nesse podcast. E começou pela PUC, né? Aquelas coisas que a gente tem de menino que não sabe que curso vai fazer. E aí eu queria fazer direito, não tinha ninguém na minha família que fez direito. Mas eu, na época de vestibular, me bateu aquilo. Falei, olha, eu fico incomodado com injustiça. E aí resolvi prestar o direito. E ainda bem que eu entrei na PUC, viu? Acho que entrar na PUC fez toda a diferença na minha vida. Eu sou muito feliz por ter entrado na PUC. Em que momento surgiu a vontade de trabalhar com a proteção das pessoas mais vulneráveis e como foi? Olha, essa é uma história muito interessante, porque tinha na PUC uma coisa parecida com o Escritório Modelo. Eu já sou do outro século, então quando eu entrei aqui na PUC não tinha um Escritório Modelo. Mas tinha um serviço jurídico que a gente chamava de AJUS, Associação Jurídico Social, que vinha de outras experiências de assistência judiciária do Centro Acadêmico 22 de Agosto. E esse pessoal era formado por alunos e ex-alunos da PUC. E eles passaram na sala de aula, eu achei isso muito legal, passaram na sala de aula no primeiro mês de faculdade. E naquela época, os calouros como eu, tinham o cabelo cortado, né? Então eu estava carequinha, máquina zero para ficar daquele jeito. E eles passaram em sala de aula e começaram a falar, olha, a gente está passando aqui no primeiro ano, não se assustem, porque o nosso trabalho é um trabalho de orientação, um trabalho de assistência judiciária. A gente atende nas comunidades mais vulneráveis de São Paulo. Então eles tinham, na época, eram 6 postos, na Zona Leste e na Zona Sul. E vai ter gente do primeiro ano, vai ter do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e tem advogados. Então vocês vêm com a gente, são plantões aos sábados à tarde e atendiam ou em estações de moradores ou nas igrejas. E a gente também tem um trabalho muito interessante, que é um trabalho de assessoria a movimentos populares. Então eles passaram em sala de aula e falaram isso e eu fiquei me perguntando, puxa, mas com um mês de faculdade dá para fazer isso? Eu fiquei assim, falei, pô, que coisa! Mas acho que me pegou tanto aquilo que eu fui. E aí não teve jeito, viu, Flávia? O bichinho picou. A hora que pica, eu entrei naquele... Eu fui fazer o primeiro plantão. Eu lembro assim direitinho que o primeiro plantão, a advogada que era orientadora, que era a doutora Vitória, falou para mim, falou, ó, você percebe, vai vendo como é que é, e era uma situação de divórcio. Então era um casal que estava brigando e brigando feio há algum tempo. E aí eu fiquei assim com receio, ela falou, não, você vai ver, vai participar da conversa, vai ajudar a entender o que aconteceu e nós vamos tentar aqui, se é possível que eles se reconciliem, ótimo, mas se não é possível, é divórcio mesmo. E aí eu fui aprendendo, fui vendo como que as coisas funcionavam, fui perdendo esse medo, né, de como atender uma pessoa e perceber isso, que o direito, e eu acho que é isso que foi me marcando também, Flávia, que acho que é o que a gente também faz no Escritório Modelo, que é essa parte de ter uma escuta ativa, né, de você, pessoas que, elas, por falta de conhecimento, não sabiam nem que aquilo que era advogado que estava conversando com eles, né? A partir do momento que perceberam e conseguiam se abrir e conseguiam realmente ser escutadas, isso fazia toda a diferença na vida delas. E acho que a gente tendo esse contato muito cedo na faculdade, né, acaba fazendo muito bem. Você vai trilhando um outro caminho. Para mim foi fundamental. Isso faz muito sentido, assim, para algumas personalidades de, nossa, a gente foi para fazer direito e para fazer diferença na vida de alguém. E a gente consegue perceber essa diferença na vida de alguém, né? Consegue. E eu acho que aí, sabe o que eu acho que é legal também, Flávia? Porque com certeza aconteceu com você também. A gente entra na faculdade achando que direito e justiça é uma coisa só. Aí, em algum momento do curso, alguém te diz, né, não, direito é direito, justiça é outra coisa, está fora do direito. Você fala, como que eu posso ter um direito que é injusto?
como que eu posso ter uma justiça fora do direito e achar que é assim mesmo? Quando a gente começa a trabalhar numa JUS, num escritório modelo, você começa a perceber que, olha, não, as coisas estão voltando a ficar juntas. E eu vou trabalhar por isso. Eu vou trabalhar para que o direito seja justo. O direito injusto não deve existir. E acho que isso nos dá força, né, para a gente continuar e para ir adiante. E acho que vale a pena. E aí você percebe que realmente faz toda a diferença. Sabe que eu já vou puxar uma outra pergunta que estava lá no final, por conta justamente dessa dicotomia, direito, justiça, direito tem a ver com justiça ou não, também de uma das minhas primeiras semanas na faculdade, em que eu ouvi uma palestra que me marcou muito, de um professor queridíssimo, você conhece, em que ele dizia o seguinte: direito não tem a ver com justiça, direito tem a ver com poder. Flávio, para você, direito tem a ver com justiça? Eu estava te dizendo. Tem a ver, né? Eu também ouvi essa mesma frase. Primeiro, direito tem a ver com poder? É claro que tem. Né? Porque se o direito existe para estabelecer as regras em sociedade, a gente já sabe, a gente já aprendeu, infelizmente, na vida, que o poder tem grande influência sobre isso e que muitas vezes... Mas tem vários tipos de poder, né? Tem o poder econômico, mas tem o poder popular também. E numa disputa, dependendo de como as coisas forem, é possível sim que o poder popular se sobressaia ao poder econômico e aí a disputa seja outra. E aí eu acho que eu também, no primeiro momento também, essa conversa do direito dissociado da justiça, quando a gente ouve isso, e quando lê numa primeira vez até faz sentido. Mas depois, quando a gente começa a viver e começa a perceber que justiça não é apenas um valor, mas é algo que hoje também faz parte, aliás, hoje não, já faz há muito tempo, né? Parte das declarações de direitos humanos, parte das constituições. Então, falar hoje que a justiça não é algo que está dentro do direito, me parece que até diminui o direito. Porque a gente pode falar assim, acho que a gente concorda, né, das conversas que a gente já teve, que a gente tem um direito à justiça, e essa justiça necessariamente é uma justiça que quer diminuir as desigualdades, é uma justiça que apoia o pluralismo, é uma justiça que não aceita o preconceito, que não aceita a discriminação, é uma justiça que deve existir para erradicar a pobreza e erradicar a miséria, é uma justiça que sim, deve ser antimachista, antifascista, né, antirracista, ou seja, há um conteúdo jurídico do que seja esse direito à justiça que me parece que não dá mais para dizer, são coisas separadas. Não, a justiça hoje, o conceito de justiça está dentro do direito. Perfeito, concordo. E eu acho que pelo escritório modelo a gente consegue visualizar essa aproximação de alguma forma, né? Então a gente consegue aproximar a justiça do direito se como você disse, que existe essa dicotomia. Eu acho que a gente sente na pele e no sangue, né? Que, olha, as coisas estão batendo junto aqui. Né? Exatamente. É um pouco diferente do que... E já falando do escritório modelo, como nós estamos lançando um podcast no ano de comemoração aos 25 anos do escritório modelo, você pode nos contar como que o escritório modelo então entrou na sua vida? Sim. Olha, acho que as coisas se entrelaçam, né? As coisas se juntam. Porque como eu tive como estudante essa experiência, e eu achei essa experiência, assim, para mim ela foi transformadora, né, de ter feito, tanto que eu me lembro que eu formei que quis continuar fazendo, porque eu achava que era fundamental para a minha formação e por achar também que eu, como alguém do direito, tinha que ter a função social do que eu me formei, né? Então eu achava, e aí eu comecei a ser professor aqui na PUC muito cedo. Eu dei sorte que eu estava era assistente de professor, eu sei o que mais. O ano que eu tinha acabado de me formar, houve um concurso para professor e eu prestei o concurso com um ano de formado. Então eu comecei aqui, eu tinha 24 anos e virei professor. E aí eu sentia isso, falei, poxa, agora que eu sou professor, eu sentia que tinha esse déficit, né, na nossa formação. A gente não tinha um escritório modelo, não tinha um núcleo de prática jurídica. E a gente estava num momento muito interessante da faculdade, e eu lembro bem que o diretor era o Celso Fiorilo e eu acho que a Beth Carras era a vice. Acho que era isso.
E foi um momento em que a PUC estava na vanguarda, porque acho que a PUC teve primeiro uma grande escola de direito público, né, lá atrás pelo Bandeirão, depois pelo Celso Antônio, o Geraldo, a Taliba e por aí vai. Acho que isso foi nos 70. Quando chega os anos 90, a gente teve uma outra grande vanguarda, que acho que foi, acho não, tenho certeza, foi essa escola de direitos humanos, de direitos difusos e direitos coletivos. Então a PUC passou a ser a primeira faculdade no Brasil a dar direitos humanos na grade como obrigatório, consumidor, meio ambiente e criança e adolescente. Isso tem tudo a ver, né, com a gente ter um núcleo de prática jurídica. Né? E aí eu acho que o Celso, o professor Fiorillo, né, e a professora Beth foram muito felizes nesse momento da gente ter essa segunda onda da PUC e perceber que agora é a hora da gente fazer isso. E foi criado um grupo, uma comissão, para pensar como seria esse núcleo de prática jurídica. Eu tinha começado a ser professor e eu fui um dos professores, né, chamados para trabalhar com isso. O Nelson Sauli, que já era na época, o professor Nelson Sauli já era na época alguém que militava nessa assessoria jurídica popular há muito tempo e fazia isso inclusive no Brasil inteiro. O Anselmo Prieto, que foi um dos primeiros coordenadores. Eu não lembro se a Nathalie e a Carolina Manhã também fizeram parte desse núcleo, eu não lembro mais. Mas aí foi muito... a gente começou a desenhar o que seria o escritório modelo. E o Celso, o diretor da faculdade, na época, adorou a ideia e falou, eu quero que seja... que o nome do escritório seja Dom Paulo Evaristo Arnes, pela importância do Dom Paulo na democracia e nos direitos humanos, pela importância dele, né, com a PUC, e uma homenagem em vida, né, porque o Dom Paulo era vivo. Então, acho que juntou as duas coisas, né? Eu acho que esse DNA da PUC, né, de ter uma formação humanística, então humanitária também, né, com essa vertente de direitos humanos e de democracia, afinal de contas a PUC é um símbolo disso, juntar com Dom Paulo e falar, olha, vamos fazer o seguinte, é aquilo que a faculdade de Direito vai fazer na prática. Né? A gente está transformando o nosso ensino jurídico, mas não só na teoria, a gente vai fazer na prática. E aí eu lembro, outro dia a gente estava discutindo, a gente estava lembrando disso lá no dia dos 25 anos, né? Que o Celso Fiorillo falou, eu quero que seja lá perto do estacionamento, para ficar fila mesmo, as pessoas perceberem que a PUC hoje tem um serviço, né, de assistência judiciária para os mais vulneráveis, para os mais pobres, que a gente está fazendo isso, dando uma orientação e uma assessoria jurídica de qualidade, né, para as pessoas que não podem pagar, e que todo mundo na PUC veja que tem isso também. Né? Fora e dentro da PUC saibam que a gente está fazendo isso. E acho que foi muito... Acho que realmente para a faculdade foi fundamental, porque nós não tínhamos até então, olha, era um curso que... Nosso curso hoje está com quanto? Com mais de 70 anos, 70, né? Com 70, 70, quase 70 anos. Então você ter isso, quando o curso tinha lá uns 30 e poucos anos, também foi, naquela época... Inovador, né? Inovador. Então eu acho que, olha, aí a gente conseguiu, e aí depois você vai fazer parte da história, né? Que acho que são 3 fases do escritório modelo. Essa primeira fase que é uma fase de instalação. Então, claro que não era o lugar melhor, era meio acanhado, não sei o que mais, mas finalmente existe. O segundo momento, que aí eu fui ser um dos coordenadores, supervisores, isso aí já é ano 2000, então o escritório modelo surge lá em 95, 96, eu acho. 99. 99, tá, surge em 99. Aí tem essa primeira parte, aí tem uma segunda parte, que acho que quando eu entro em 2001, 2002, e mais os outros colegas, né? Na minha fui eu, o Nelson Sauli, o Luiz Guilherme e a Celeste. Acho que o Roberto Armelin também. A gente entra num segundo momento que era, olha, o escritório modelo existe, mas a gente precisa ampliar, porque ele ficou acanhado. E a gente conseguiu ir para onde vocês estão hoje, né? Para onde o escritório está hoje. A gente conseguiu um espaço, a Fundação São Paulo falou, eu também quero bancar isso, é um projeto nosso. E nós conseguimos uma casa muito legal, porque aí acho que é a mais aberta ao público mesmo, né? Ali no João Ramalho. E a gente conseguiu uma coisa também, que naquele momento ainda não existia, mas a gente acabou se juntando, que foi de levar o juizado junto. Né? E aí virou um espaço... Então aí eu posso te dizer que foi o tempo que a gente ficou, foi uns 10 anos, que eu acho que era de consolidação do escritório modelo.
Então, primeiro é implementar, não é implantar. A segunda é de consolidar. E a terceira, e aí eu acho que é a fase que você está, né, você, o André e os demais colegas, é essa fase aí que é uma fase de realmente de expansão, de melhora, de aprofundamento, porque a gente tinha umas dificuldades que agora vocês não têm mais, né? E eu acho que é muito legal que a gente, é como se fosse uma corrida de bastão, né? De um revezamento que está todo mundo se revezando e vocês estão, a gente era medalha de bronze, vocês estão levando a medalha de ouro, né? Então eu acho que está num momento muito legal comemorar 25 anos. Não é qualquer instituição, qualquer serviço que consegue comemorar 25 anos. É muita história, né? É muita história. Mas então você viu o escritório nascer. Eu vi ele ser pensado. Você viu ele ser pensado, nascer e depois executar. Né, agora a maioridade está com você. Ai, perfeito. Ô Flávio, pensando então, né, nesse bichinho que pica a gente e que quando a gente fala de escritório modelo, vem esse sorriso no rosto, porque vem propósito, né, vem o que fazer, qual é o legado que a gente quer deixar para o mundo. Mais duas perguntas. Uma é se você tivesse o dom de mudar as coisas sem qualquer interferência de instituição, o que você faria? Poxa, essa é uma pergunta daquelas, né? Olha, sabe que a gente estava discutindo em sala de aula isso? E estava discutindo de democracia, na aula de direitos humanos, né? E eu acho que a gente... eu não sei como sair disso, né? Mas eu acho que o nosso grande problema é nós sermos iguais e desiguais ao mesmo tempo, e essa desigualdade ser tão brutal que a gente não consegue ser iguais naquilo que deve ser o básico, né? Que é aquilo da gente ter o que a gente chama, né, da dignidade da pessoa humana, né, que é o mínimo existencial ou padrão adequado de vida, quer dizer, é aquele mínimo que todo mundo tem que ter. Então, se eu realmente tivesse a condição de poder fazer alguma coisa, que era conseguir isso, porque não é justo, né, que num mundo como o que a gente vive, tem essa brutal desigualdade, e no Brasil isso também é uma marca. Outro dia eu estava ouvindo, por coincidência, um podcast, e um professor da UERJ, o professor Cunha, que é um professor de filosofia do direito, estava dizendo isso. Ele falou, olha, a desigualdade no mundo é tão grande, e é um negócio tão assim, absurdo e aberrante, que a gente tem 85 homens e 6 mulheres, somando 91 pessoas, que o que essas pessoas têm de dinheiro é o mesmo que 3,5 bilhões de habitantes. 91 pessoas têm o mesmo que 3, não é possível que a gente possa conviver assim. E que possa conviver livremente, achar que está tudo certo. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a gente faz isso tendo instituições e se não tiver instituição também. Mas eu acho que essa deve ser aquilo que nos move, né? Não é possível, em pleno século XXI, com tudo que a gente já conquistou, né, em termos de civilização, a gente viver de uma forma que alguns vivem e outros não vivem, né? Sobrevivem, subsistem, estão muito abaixo do nível que deveria ser de dignidade. Eu acho que é isso que tem que nos mover. Eu acho que é isso que faz a gente fazer direito, tentar de alguma forma levar isso para os alunos e para as alunas, aprender com eles, colocar aqui nessa picadinha do escritório modelo para que isso, né, isso fique dentro de nós, para que isso nos mova para o resto da nossa vida. Né? O nosso propósito, é isso mesmo. Você tem alguma história que é marcante, seja no escritório modelo ou em alguma atuação na sua vida, pensando nessa atividade em defesa e proteção das pessoas mais vulneráveis, que você consegue olhar e falar, nossa, isso marcou demais a minha vida? Eu acho que é interessante, porque tem os casos coletivos que marcam, né? Então, como a gente atuava muito na questão da moradia, então teve lá o projeto do cinema, que era um cortiço na região da Moca, teve o projeto do Jardim Celeste, que era na região sul, ali perto do zoológico, e foi um projeto muito bonito de construção de moradias populares por autogestão, por mutirão. Então, a gente fez toda a parte essa primeira parte, acho que de pedagogia de direitos, né? Das pessoas entenderem que elas podiam fazer e que tinham direito àquilo.
e depois conseguir, junto ao poder público, financiamento, prestação de contas, até que se ergue os prédios e as pessoas passam a ter a titularidade, né? Aí a parte do registro. Então é mais ou menos isso como a gente escutou no modelo, o começo e o fim, e ver que isso é possível. Então esses são os coletivos. Eu tive um caso também individual, esse também me marcou muito, que eu era estudante ainda, estava no segundo, terceiro ano, que era um caso do seu Pedro. E o seu Pedro ele morava no Jardim Clímax, que era também na região sudeste ali. E ele, há muito tempo, ele morava num barraco, num terreno maior, e ele cuidava ele tinha lá os cabritinhos e os porquinhos dele, né? E ele também cuidava um pouco da área. E ele tinha uma filha paraplégica. Um belo dia, ele recebe uma citação de uma ação de reintegração de posse. Ele não sabia nada. E ele tinha alguma dificuldade, ele não tinha muito discernimento. Não era apenas que ele não tinha conhecimento. Ele tinha... E ele nos procurou, e aí a gente olhou a fragilidade daquele senhor, né, com a filha, e a filha veio junto, eu tive cuidado dele chegarem. E aí eu lembro que eu falei para o Sérgio, que era o advogado da época, eu falei, Sérgio... E aí o Sérgio falou, a gente vai defender aqui. Eu falei, olha, eu estou aprendendo, hein? Eu sou estagiário. Mas será que não dá para a gente pensar aqui no uso capião? Porque esse homem está na Terra há tanto tempo. Aí ele falou, pô, mas será? Eu falei, vamos pensar, né? Aí aquelas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai conversa com um, conversa com o outro. Mas, seu Pedro, o que você tem aí? E ele, não tenho nada. Eu falei, mas, seu Pedro, você não tem fotos? Pô, e aí a filha dele, papai, eu tenho... Bom, acharam um monte de foto. E aí você conseguia perceber que você tinha data das fotos, que era a coisa que dava naquele momento para comprovar o tempo que eles estavam ali. E o seu Pedro nas fotos tinha cabelo preto, ele já estava de cabelo branco. Então, a hora que a gente começou a perceber que dava para fazer isso, bom, vamos pela tese, vamos defender o uso capião. Não vamos só contestar, vamos defender o uso capião. Que o uso capião é dele, né, dele ter direito à terra. Não só dizer, olha, não, eu não vou sair, mas sim, da terra ser dele. E aí, Flávia, foi muito, assim, foi muito impactante, porque o seu Pedro, com toda a dificuldade dele, nós fomos para a audiência, demos uma sorte, por pegarmos um juiz que também quis ouvi-lo, e a outra parte, claro, tinha dinheiro, não sei o que mais, e querendo, né, é o invasor, e não sei o quê. E o seu Pedro contando a história dele, o juiz quis ouvir. O juiz até chamou, fez um desenho, mais ou menos na área, falou, olha, isso. Bom, tenhamos. Então, esse caso do seu Pedro, eu acho que juntando esses casos coletivos, né, demonstrou como é possível, sim, a gente fazer a diferença, como é possível, sim, direito e justiça andarem juntos, né, mudar a vida de alguém que achava que não tinha direito a nada e que a vida tinha colocado ele numa situação realmente era uma pessoa muito correta, muito honesta e que não sabia de nada. E aquilo foi, claro, para mim foi transformador, mas foi transformador a gente ver que realmente a gente consegue transformar a vida das pessoas. Né? Tanto do caso do Jardim Celeste, como esse caso do seu Pedro, no coletivo e no individual. Faz a diferença. Então, a gente, em alguns casos, né, Flavinha, quantas vezes a gente não ouve, o direito serve para manter a realidade ou para impedir. Mas há situações em que o direito também transforma, né, que é possível transformar essa realidade. E acho que quando a gente participa de algo assim, a gente vê que isso é possível. Né? Nos dá um gás, nos dá uma energia, e fala, não, é possível sim. Dá para fazer esse embate, dá para fazer direito e justiça estarem ao mesmo lado. E como a gente vibra por uma sentença como essa, né? Uma procedência, né? Nesse tipo de ação, você fala, nossa, consegui, né? Mas tem um valor muito forte, né? E aí, Flávio, eu queria dizer um outro caso, que aí é um caso ao contrário, né? Porque também mostra como é importante a gente estar atento a tudo e buscar traduzir. Acho que essa é a ideia do podcast também, é essa, né? De buscar traduzir as coisas, né? Tornar mais fáceis. Houve um caso que também era uma reintegração de posse, aí era de uma comunidade, de uma favela, e o pessoal, era um julgamento no tribunal, já era apelação, e eles queriam assistir. A gente quer assistir, a gente ficou um pouco preocupado, vai levar todo mundo. Não, tem que ir, vamos. Bom, houve o julgamento no Tribunal de Justiça,
o tribunal, né? Tapete vermelho, luz de cristal, aquele microfonezinho, todo mundo com beca, com toga. Não, é outro cenário. Aquela linguagem que você conhece bem. E aí, foi uma derrota assim de cima a baixo, um negócio horroroso. Saiu, vamos conversar, achando que o pessoal tivesse, né, indignado, não sei o quê. Olha, a gente viu que a coisa é séria. Você viu que a coisa? Era o ritual, um ritual que afastava as pessoas, porque é uma linguagem que ninguém entendia, nem a gente entende. Tem dia que a gente, o que esses caras, a gente não sabe o que eles decidiram. Então, uma linguagem que afastava, um teatro, né, com as roupas, mais o cenário, que é um cenário, né, de luxo, eles não se sentiam pertencendo àquilo. E tudo aquilo passava um grau de seriedade que o direito deles foi colocado à margem, perderam tudo, e aí nós dissemos, olha, isso faz parte do ritual. A gente perdeu, e vocês têm a razão e perderam. É para vocês se indignarem, não é para achar que... Mas para você ver como a gente tem, eu acho que esse também é um grande desafio, né? E aí, mais uma vez, eu dou parabéns a você, equipe do Escritório Modelo, de fazer o podcast, que é realmente de traduzir, de trazer a linguagem jurídica mais para perto, mostrar que isso não é bicho de sete cabeças. Direito não pode ser um bicho de sete cabeças, né? Todos nós temos direitos, a gente tem que saber disso. E para entender mesmo que, olha, ali não foi feito o direito, ali não foi feita a justiça, ali foi outra coisa, né? Então, é importante vocês saberem disso. Não achem que por ser com todo esse ritual, com tudo isso, quer dizer que a coisa é correta. Não. Essa pompa, essas palavras bonitas, não, ali não há justiça, então, não aconteceu. Exatamente. E a gente precisa se indignar, né? A gente precisa não aceitar com tanta naturalidade só porque acima de tudo isso tem a pompa ou a linguagem, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais pomposa, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que tem. Tem, e isso aí tem a ideia de afastar, né? Exatamente. O Flávio, claro que isso tudo tem a ver com acesso à justiça, né? Tudo isso está intimamente relacionado. Mas eu acho que esse é um papel que o escritório modelo deve fazer e faz muito bem, porque nesses casos em que a gente atua, claro que a gente tem casos de vulnerável contra vulnerável, mas tem casos em que não, que a gente com muito poder econômico de um lado e nós do outro, né, resistindo. E havia um momento, eu acho que hoje, ainda bem que a gente está rompendo essa barreira, mas havia um momento em que só o fato da gente existir no processo é um problema. Né? Não tinha esse costume, mas como que está sendo defendido e defendido com qualidade? E aí a gente começa a equilibrar um pouco o jogo, né? Então eu acho que esse é um papel também fundamental, porque as pessoas são atendidas, são defendidas pelo escritório modelo, com seus advogados, professores, né, estagiários, todo mundo, psicólogo, assistente social, porque é isso, o atendimento não é só jurídico. E aí isso empodera, né? Isso empodera quem está sendo defendido por nós, e no processo a coisa, aí sim a gente tem um equilíbrio, passa a ser uma coisa equilibrada, porque até então não era. Então, isso faz toda a diferença também, não só para a vida daquela pessoa, mas pensando em termos de sistema mesmo, sistema de justiça. Falou, calma lá que, né, aqui são dois lados, são realmente dois lados, é devido ao processo legal, é contraditório, todo mundo tem que ser ouvido. Igualdade de condições. Igualdade de condições. Porque essa defesa técnica ela é fundamental para trazer essa igualdade de condições para as partes, né? Sim. E muitas vezes isso, quando a gente tinha de um lado alguém que não tinha dinheiro nenhum, o que tinha de caso de revel e não sei o que, não é? Então, eu acho que o escritório modelo também vem ajudar a mudar um pouco essa realidade. E faz o seu papel. Acho que faz assim com brilhantismo. Cumpre bem. Flávio, uma última pergunta. O bate-papo está ótimo, mas a gente precisa finalizar. E se o Flávio de hoje pudesse encontrar o Flávio de 17 anos, qual conselho ele daria? Olha, eu acho que o conselho, que é o conselho que eu dou para o pessoal da faculdade, né? Eu falo, olha, gente,
é um pouco isso, tenha um propósito, saiba por que você está aqui. Se você escolheu fazer direito, escolheu estar na PUC, escolheu que a tua vida vai girar em torno disso, você pode mudar, mas se você escolheu nesse momento fazer isso, né? Tenha todas as experiências que você pode ter numa faculdade, mas entenda, eu acho que isso que a gente precisa ter, que as transformações só acontecem se a gente pensa coletivamente. Isso de cada um olhar para si não dá muito certo, né? Porque você está olhando só para você, você não está olhando para o todo. E a gente só existe como todo. Nem o ser humano é uma ilha, né? Ninguém. Aliás, estava aqui no Tuca, a peça do Tony Ramos com a Denise Fraga, que só somos juntos, ou que só somos... O que só sabemos juntos. Só sabemos juntos. Eu não assisti. É isso mesmo. Eu assisti. E é isso mesmo, a gente só sabe junto. A gente pode ter nossa experiência individual, mas a gente só vai entender o que é direito e o que é justiça e perceber que estão juntos se a gente também estiver junto, pensando em coisas maiores, em coisas coletivas, em buscar realmente mudar algo que não está legal. A gente não vive num mundo justo. E alguém que tem, num mundo desigual, a possibilidade de estudar num grau, né, numa educação superior, numa faculdade como a PUC, com a possibilidade de ter acesso a professores e professoras e acesso a um escritório modelo, vá fazer isso. Porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a tua concepção de mundo, vai te aproximar muito mais da realidade das outras pessoas. E aí você vai perceber, com o que você aprende, você pode realmente ajudar a mudar. Você consegue fazer isso. Isso vai te dar isso mesmo, eu acho que a palavra é essa mesmo, um propósito, uma razão de vida, uma razão de viver. A gente fala outro dia eu ouvi uma professora falar isso, é um tesão de alma, não é? Então, eu acho que se pudesse dar um conselho é isso. E não pense só em você não, tá? Você pode fazer, você faz parte de um todo e trabalhe por esse todo. Não esquece de você, mas você pode fazer mais. E você pode desde o começo. Não precisa esperar estar Tem gente que fala isso, quando tiver forma. Não, você pode no primeiro dia de faculdade, você já pode. Comece já, né? Já. Tenha um propósito. A vida é isso mesmo. E o direito é para isso, né? O direito é para isso. Que bom. Flávio, eu gostaria de te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Foi nosso primeiro podcast. Espero que de muitos, que você sempre seja muito bem-vindo nos nossos bate-papos aqui ou no Escritório Modelo. E agradeço por essa oportunidade, a TV, e até ao próximo episódio. Muito obrigada.